Tem um outro destaque, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o caso de mulheres que tiveram seus cabelos raspados à força por criminosos em uma comunidade. Essa situação foi filmada e o vídeo circula nas redes sociais desde o início desta semana. Nas imagens é possível ver 4 mulheres sentadas e cercadas por um grupo de homens que utilizam máquinas, tesouras e lâminas para arrancar o cabelo dessas vítimas. O vídeo mostra ainda os criminosos dizendo que as mulheres mereciam tomar chineladas, afirmando que elas estariam sendo punidas por fazerem parte de um grupo de fofoca. O caso está sendo apurado pela 29ª Delegacia da Polícia de Madureira. E aí, claro, as imagens que circulam nas redes sociais, a gente utilizou um efeito para não identificá-las, mas a gente consegue justamente observar, é possível, as pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura e pelas plataformas digitais, os homens raspando os cabelos dessas moças, dessas mulheres. Você, doutor Durso, polícia investigando esse caso das mulheres punidas pelo crime organizado, a punição que eles falam, né? Muitas vezes raspam o cabelo, de vez em quando chegam a fazer tatuagens, em outros vídeos é mais comum com homens, quando eles batem na sola dos pés, enfim, são cenas impressionantes, mas essa é a realidade, é o dia a dia em muitas comunidades em todo o país, né? É crime de tortura, porque mesmo a audiência assistindo o vídeo e verificando que talvez não tivesse algum tipo de violência física, a tortura também é causar violência psicológica, né? Constranger para violência psicológica. E pode chegar até 8 anos aí a pena. Então, para mim, está muito claro a tortura que essas mulheres sofreram nesses atos. E aí você percebe a questão dessas organizações criminosas tomarem essas regiões e, de fato, dominarem tudo. A gente viu no Réveillon as imagens dos criminosos ostentando seus fuzis nas festas de fim de ano aí, público, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essas imagens que vieram do Rio de Janeiro também, e que a gente não tem o que fazer. Parece até que são limbos das questões públicas, porque o indivíduo que anda com um fuzil ostentando ali numa festa de fim de ano, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e não é preso, tem alguma coisa errada de segurança pública, tem alguma coisa errada do ponto de vista da impunidade, porque ele poderia ser preso imediatamente, não só por fazer parte de organizações criminosas, não só por cometer outros crimes, mas ali imediatamente poderia ser preso em flagrante por porte ilegal de arma. Então, é difícil a gente ver essas imagens, verificar que isso acontece nas ruas, todo mundo acompanhando e vendo, e infelizmente o poder público não ali domina, não consegue de alguma forma exercer a função policial. Com muito trabalho a gente consegue reverter isso, e isso eu trago como uma mensagem de esperança, viu, Caniato? Eu recentemente vi um documentário sobre uma cidade no México, denominada cidade de Juárez, que foi denominada ou foi classificada como a cidade mais violenta do mundo. Ela era top 1. E com um trabalho muito grande contra a corrupção, contra o policial, que de alguma forma cometia ali a questão de milícias, né, combatendo milícia, combatendo o crime organizado, combatendo esses cânceres dentro da sociedade, eles conseguiram trazer um índice muito melhor de segurança pública. Essa cidade hoje está lá depois do top 100 de cidade mais violenta. Ou seja, dá para melhorar as coisas com tecnologia, com investimento, com educação. Eles fizeram ambientes de esporte para os jovens, para se afastarem das comunidades do crime organizado, quando jovens, para não serem cooptados. É um case que a gente precisa sair pelo mundo estudando, porque a gente percebeu que internamente a gente tem dificuldade em resolver. Então a gente precisa trazer inspirações dessas cidades violentas pelo mundo que melhoraram de alguma forma com algum tipo de política. Nós tivemos lá nos Estados Unidos, em Manhattan, também a política da tolerância zero, que tem os seus questionamentos, suas críticas, né? Foi muito dura em alguns pontos, mas trouxe segurança, melhorou muito o cenário. Então realmente a gente precisa pegar essas experiências pelo mundo para aplicar nessas grandes capitais do país, que são dominadas pelas organizações criminosas que fazem justiça, o próprio tribunal. E cortar cabelo, eu digo que é a coisa mais leve possível que eles fazem, viu? Podendo chegar, inclusive, a torturas graves e até a matarem aquelas pessoas. É muito grave que a gente vê a céu aberto no Brasil. Foi justamente no México onde se popularizou esse tipo de punição gravada pelo celular pelos integrantes dos cartéis para enviar o vídeo para a gangue rival.
mostrando que moças tinham alguma ligação com a gangue rival estavam sendo punidas. E isso se popularizou. E são vídeos muito fortes, né? Se fosse só raspar o cabelo, mas tem coisas muito piores, como disse o doutor Durso. Explica pra gente, delegado Palumbo, como é que funciona esse tipo de punição? Por que as moças foram pegas pelos criminosos? Por que raspar o cabelo? Tem alguma simbologia isso? E qual é o tipo de crime ou o que elas não respeitaram do código do crime para terem essa punição de cortarem o cabelo? Provavelmente fizeram fofoca da vida de algum traficante, que possivelmente deveria ter um caso com alguma delas. Isso vazou e a mulher dele não deve ter gostado. Creio que deve ter sido isso. É a única coisa que eu enxergo. Ou então seria a famosa caguetagem. Ou então falaram demais. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Só que no crime não tem audiência de custódia. No crime ninguém vai servir um cafezinho. No crime não vai fazer igual ao Poder Judiciário. Tá com frio? Não, eles vão fazer isso. Concordo com o doutor Durso. Isso aí é uma tortura psicológica. Deveriam, e creio que se forem responsabilizados, forem localizados, vão responder por tortura psicológica. O problema é que, geralmente, essas pessoas acabam não fazendo a denúncia, porque eles moram no mesmo ambiente. Se fizer a denúncia, aí vai pagar com a vida. Aí vai entrar no micro-ondas, que é colocar um monte de pneu um em cima do outro, coloca a pessoa lá, joga gasolina e coloca fogo. Eles fazem isso. O crime não tem complacência com ninguém, não. O crime não é bonzinho, não existe consciência social. E uma coisa que eu fiquei esperando a tarde inteira nas redes sociais é onde estão as feministas para defender esse tipo de atrocidade, quer dizer, para se insurgir contra esse tipo de atrocidade. Aí elas não aparecem. Só trazendo a informação para a nossa audiência, a polícia, inclusive, investiga esse caso, esse vídeo que foi publicado nas redes sociais das mulheres que tiveram os cabelos raspados à força em uma comunidade no Rio de Janeiro, comunidade da Serrinha, que fica, inclusive, na zona norte do Rio de Janeiro. As mulheres tiveram as cabeças raspadas. Agora, Cristiano Beraldo, claro que tem uma simbologia aí. Para a mulher, raspar o cabelo tem um peso muito diferente do que se isso fosse feito com um homem, né? Mas o que a gente precisa trazer, refletir e destacar para o nosso público quando essas facções criminosas acabam administrando as comunidades dessa forma, criando códigos específicos e punindo as pessoas caso alguma coisa saia do roteiro que eles escreveram. Neto, mais cedo, quando a gente comentava sobre a questão da Venezuela, o delegado Palumbo trouxe aqui a perspectiva do respeito à soberania nacional. O Brasil teve a sua soberania ameaçada por Nicolás Maduro e nada fez. Nós simplesmente cruzamos os braços e ficamos assistindo. E se a Venezuela, o exército da Venezuela, comandado por Nicolás Maduro, quisesse cruzar as fronteiras brasileiras e usar o Brasil de passagem até a Guiana, o faria sem o menor problema. Só que esta questão de soberania, ela é uma questão muito mais grave, porque de forma cotidiana e crescente, nós estamos vendo o Brasil perder soberania sobre diversas regiões do país em que organizações criminosas tomam conta e o Estado brasileiro não entra. Nós comentamos aqui já por diversas vezes casos no Rio de Janeiro, onde turistas entram numa determinada rua, que não é a rua errada, é uma rua que está no mapa da cidade, mas por esta rua está numa área dominada, completamente dominada, onde não existe soberania. A pessoa que ali entra inadvertidamente é assassinada. E o que acontece? Nada. A rua continua fechada pelo crime organizado, o senhor prefeito nada faz, o governador não consegue retomar a soberania dessa região e a vida segue esperando para que o próximo desavisado entre numa determinada rua, entre numa determinada região e veja a sua vida chegar ao fim. Esse é o Brasil de hoje. E aí, doutor Durso falava da questão da violência nas cidades. O Brasil tem 10
entre as 50 cidades mais violentas e mais perigosas do mundo. O Brasil tem 20% entre as 50 cidades mais violentas do mundo. O Brasil é o número 1 em homicídios. Nós temos 10% dos homicídios do mundo, apesar de representarmos coisa de 2% da população mundial. Essa é a nossa realidade. Só que quando a gente olha para cima, quando a gente olha para os poderosos, o que a gente vê é preocupação com o Mark Zuckerberg, com Elon Musk, como se eles fossem as grandes ameaças para o Brasil. É uma situação de uma piada de tão mau gosto que só gente que olha constantemente para o próprio umbigo é capaz de fazer e dar risada da cara do povo brasileiro.